Então, eu tenho o segundo círculo do amor. Quem estava no segundo círculo do amor chegou na infância e adolescência. Nós temos, então, os elementos gratidão, o que recebi do pai, o que recebi da mãe e a criança. Então, a pessoa representava a própria gratidão. E a gratidão consegue olhar para a criança, consegue chegar no pai ou na mãe ou na criança. Na maioria das constelações que estavam nesse ponto da infância e adolescência, a gratidão não conseguia sair do lugar, tá bom? Então, o que recebi do pai é aquilo que aquele homem se esforçou para me dar. Alguns deram apenas a ausência, seguiram a vida. Outros trabalharam bastante e por isso se mantiveram, inclusive, ausentes. E nem sempre o homem, trabalhando o dia inteiro fora, consegue ser o provedor, recebe pouquinho, né? Chega em casa, ainda vai beber, ou seja, traz histórias muito duras pra gente. Então, como fica a presença desse homem dentro da minha história de criança? Do pai, nós esperamos receber segurança e proteção. Da mãe, nós precisamos receber afeto, pertencimento, carinho, né? E nem sempre tudo isso é realizado. Então, como é que fica no momento do trauma? Tá? O momento do trauma é o momento que a gente paralisa. Aqui, o objetivo, bonitinho, né? Seria que a gratidão pudesse abraçar a criança. Mas, às vezes, a gratidão precisa abraçar um dos dois ali primeiro, o pai ou a mãe. O movimento de cura sempre está junto daquele que foi excluído. Então, se for o pai, por exemplo, o movimento de força seria abraçar aquilo que recebeu do pai, especialmente quando esse pai foi nocivo. Então, será que eu posso receber aquilo que meu pai me entregou quando o que ele me entregou às vezes foi abuso, foi opressão e etc? Então, o eu adulto é capaz disso, tá? O eu criança, ferido, etc, e traumatizado não é capaz. A gente precisa pelo menos olhar para esse movimento. Seguindo, então, eu tenho esse texto que continua do Bert. A criança procura evitar, às vezes, tomar e agradecer, tornando-se ela própria uma doadora. A criança se tornar uma doadora significa que, se eu sou capaz de evitar tomar e agradecer dos meus pais, eu sou capaz de julgar, então, o que eles me dão. Se eu sou capaz de julgar o que eles me dão, então, na verdade, sou eu que dou a oportunidade deles atuarem, e não eles que decidem o que é melhor para mim. Eu é quem decido. Então, a criança inverte os papéis quando ela faz isso, quando ela evita tomar e agradecer dos pais. E ela fica aí bugada, principalmente na época da adolescência. Ela, às vezes, dá demais e, às vezes, rejeita. Então, a criança que é solícita demais, boazinha demais, e, de repente, às vezes, ela fica ali completamente ausente ou muda. Então, esse bugando dela, escrevi bugando, é para mostrar esse momento em que a criança não está entendendo muito bem de que maneira ela deve receber dos pais, tá? Mais à frente a gente vai ver sobre o tomar e o receber, são diferentes. E esse tópico aqui. A criança tem, às vezes, dificuldade em receber, porque o que vem dos pais é tão grande que a criança não pode retribuir na mesma medida. Então ela prefere tomar menos, para que não tenha que retribuir tanto. O movimento de uma constelação de quem está nesse momento é você perceber que dentro do seu tema escolhido para estar olhando para essa infância e adolescência, muitas vezes o tema ele está imitando essa postura da criança, de desvalorizar o que vem, o que chega, de não conseguir tomar e agradecer aquilo que é oferecido para você, porque se você fizer isso, você vai ter que iniciar um processo de troca e você não está disponível para isso, tá? Então, quando eu não estou disponível, mesmo que não seja a decisão aqui, mas é o coração, eu vou para essa minha criança e olho, desdenho, quero escolher que presente que eu quero que minha tia dê. Ah, eu vou gostar se ela me der uma bonequinha Barbie. Se for a Suzy, eu não vou gostar. Eu estou controlando, eu estou manipulando. Esses tipos de manipulações, eu só aceito se for assim. Ele mora nesse campo do segundo círculo do amor, da criança que brinca com as estruturas de dar e receber. Ela brinca com aquilo que é oferecido para ela como um empecilho para que ela simplesmente receba. Tá? A criança ela está em transição entre o movimento de receber dos pais, receber da vida aquilo que é possível, que é de graça para ela, para passar a tomar aquilo que é dela. O tomar é diferente, a gente vai ver mais para frente, tá bom? Então, quando você está com o seu tema ali, presta atenção nisso. Esse é um recurso de separação. Todo mundo que está chegando nesse ponto está buscando separação.
E a separação no contexto da infância e adolescência, no final da adolescência, é positiva, porque quanto menos eu dependo dos meus pais, melhor eu vou estar olhando para minha capacidade de seguir em frente com a minha vida, tá? Então, quando você está com o seu tema olhando para esse ponto, para algum trauma da infância ou adolescência, pode ser também que você esteja em momentos de separação, onde você não consegue realizar de uma maneira saudável a separação. Existe uma maneira saudável de realizar a separação e legítima. Dentro do adolescente que se torna adulto, é legítimo porque junto dos pais não se cria uma nova família, só se fica com a família de origem. E dentro dos movimentos atuais da sua vida, você pode se perguntar o que é legítimo em relação a encerramento, finalização e separação. Se não for legítimo, então você está buscando o preço barato, que nós vamos olhar no próximo tópico. Tomando pouco, fazendo recriminações, rejeitando o amor dos pais, eu viabilizo a separação. Só que ela acontece de uma forma que empobrece a todos. Todos ficam, então, chateados, entristecidos, não gera valor nessa maneira de separar. Então, é importante que a gente busque, nos casos de separação, algo que gere força e valor. É pouco que é tomado, então é pouco o que fica disponível mais tarde. Então, a criança que adquire sua separação dos pais apenas desvalorizando o melhor que eles conseguem dar, simplesmente ela fica menos capaz também de oferecer para os seus filhos ou nas suas relações essa energia de troca. Os filhos nos mostram onde é que ainda não somos adultos. Isso porque, diante de uma pessoa que está nesse círculo do amor, a reação dos adultos é muito importante. Quando a minha reação é infantilizada, eu percebo, então, que todos nós estamos trabalhando nossa criança interna e ninguém está evoluindo. Muitas vezes os pais não têm condições de mostrar-lhes seus limites. Assim, no momento em que reagem infantilmente, eles recusam o dar que lhes compete como pais. Então, faltou um pai e uma mãe. É onde eu volto para o tópico onde a criança começa a bugar, ela fica bugando. Ó. Às vezes dá demais, às vezes rejeita. Por que a criança dá demais? Porque ela percebe que todo mundo ficou confuso, mamãe está brigando comigo e ela não está percebendo as coisas, então eu vou bater uma real nela. Eu vou falar o que está faltando na postura dela. E aí, onde muitas crianças parecem bastante maduras, adultas, dando lição de moral nos seus pais, e você percebe que, mesmo que tenha razão, o movimento está errado. A criança não pode adultecer para poder resolver a infantilização dos seus pais. Bom, muitos traumas da primeira infância estão associados a situações em que fomos deixados sós ou que não conseguimos chegar aonde queríamos ou precisávamos. Esse estar só é realmente perceber que a mãe e o pai não estavam lá como mãe e pai, estavam como crianças, esperando atenção, afeto e resolução de seus pais através da relação comigo. Então eu senti a força da minha mãe, eu senti a presença da minha mãe, eu senti a confusão da minha mãe, eu senti que eu pude dar amor para minha mãe, mas eu não senti que eu recebi amor. Por quê? Porque eu estava a serviço de minha avó, porque eu estava a serviço da infância da minha mãe. E quem que estava a serviço da minha infância? E todos nós estamos dispostos a fazer isso pela nossa mãe. Quanto nossa mãe precisar de socorro, precisar de alguém mais maduro para aguentar quando ela está explodindo, etc., nós estamos dispostos a ser. Geralmente, tá? Só que isso faz com que com que nos distanciemos desse ser filho, desse contato com a autorrealização, desse contato com a capacidade de deixar de brincar com as coisas. Quem brinca demais, até mesmo na vida adulta, buscando sempre estados menos responsáveis da vida adulta, está voltando para esse círculo, tentando resolver os pais, e esquece de si, esquece das realizações da própria história. Tá? Então, quando a gente deixa que quem está nesse círculo contemple esse movimento, é uma maneira de começar a se despedir e seguir em frente. E quando eu tomo para mim o que eu rejeitei, que me causou dor, o que me fez me sentir culpado ou injustiçado, seja o que for, nem tudo entra em mim. Algo permanece fora. Eu digo sim a tudo, mas
O que entra em mim é somente a força. O resto fica simplesmente fora, não me infecciona, pelo contrário, desinfeta-me e purifica. A escória permanece fora e a brasa entra no coração. Esse texto é muito lindo, porque quando você volta nesse momento do círculo do amor e enxerga a mãe cruel, o pai cruel, seja lá o que for que estavam curando, e você enxerga que essa foi a sua dor, e que você quer ouvir de você mesmo que eu mereço atenção, que eu mereço carinho, que eu mereço a disponibilidade dos meus pais e eu não pude receber, eu já não quero mais mudar isso. Eu já não quero mais me responsabilizar por uma culpa ou indisposição que era da minha mãe. Eu simplesmente quero seguir em frente com o melhor que ela pôde me dar. Aí sim, eu não estou em questão de perdoar ou qualquer outra coisa a respeito da minha mãe. Eu entendi que eu tenho a força e que eu só preciso seguir. O que se opõe ao tomar? Não suportar o que pesa nos pais. Querer ajudá-los, intrometendo-me e colocando-me acima deles. Tem seu movimento bem natural que a gente sempre precisa ouvir e lembrar. O que pesa nos pais, eu não preciso suportar, eu não preciso resolver, eu não preciso questionar. É deles. Eu só preciso me retirar. Porque eu não dou conta, eles dão conta. E se eles não deram conta, isso é algo para eles pagarem e não eu.